Olá pessoal, hoje eu irei apresentar a vocês essa planilha que nós utilizamos para determinação de alguns índices de agregação do solo. Vou explicar um pouquinho de como nós fazemos para inserir, alguns dados e de forma automática a planilha ela vai nos gerar alguns resultados. E ao final nós vamos poder determinar esses três índices de agregação, chamado de diâmetro médio ponderado, diâmetro médio geométrico e índice de estabilidade de agregados. E o que significa cada variável dessa? O diâmetro médio ponderado, ele vai representar uma boa agregação do solo, Então, quanto maior o diâmetro médio ponderado, melhor, vai ser mais bem estruturado vai ser esse solo, melhor agregação, e melhor estabilidade esse solo ele vai apresentar. Já o diâmetro médio geométrico, ele vai dar uma ideia do tamanho da classe de agregados que vai estar em maior ocorrência, Então, nós vamos poder identificar em qual peneira ou em qual classe de peneira nós vamos ter agregados de maior ocorrência. E o índice de estabilidade de agregados, ele nos diz sobre a capacidade com que esses agregados têm de resistirem à energia de desagregação, Como, por exemplo, a erosão, que hoje é um dos principais problemas enfrentados nos solos agrícolas. Então, aqui, dando início à explicação sobre a planilha, vamos começar aqui pela coluna A, ou também chamada de malha das peneiras. Então, nesta coluna, nós vamos ter o intervalo de classe de peneiras que foi utilizado para a determinação da estabilidade de agregados, Então, aqui, nós utilizamos, esse intervalo de classe, ele vai ser colocado na planilha considerando de 2 em 2 intervalos, Então, aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos a peneira de 9,5, milímetros e foi até 12 milímetros. Posteriormente, foi usado de 2 milímetros até 1 milímetro, de 1 até 0,5, de 0,5 a 0,25, de 0,25 a 107 e de 107 até a última milimetragem, Então, aqui vai ser distribuído o intervalo de classe das malhas das peneiras que foi utilizada para a determinação da estabilidade de agregados. Beleza, agora nós vamos partir para a coluna B. Então, essa coluna B nada mais é do que determinar o diâmetro médio em milímetros, o diâmetro médio de cada intervalo de classe. Como esse diâmetro médio é calculado? Nós vamos fazer a média, da malha das peneiras, do intervalo de classe. Então, aqui, se você clicar 2 vezes, nós vamos poder observar que vai ser a média, da malha das peneiras, do intervalo de classe das malhas das peneiras. Então, aqui, nós vamos fazer 9,5 mais 2 dividido para 2, que vai dar esse resultado, 5,75. Para o segundo intervalo de classe, a mesma ideia, 2 mais 1 dividido para 2,
que vai dar 1,5. E assim você vai fazer, né? E assim é feito para todos os intervalos de classe. Posteriormente, vai ser determinado o logaritmo natural do diâmetro médio. Esse logaritmo natural vai ser importante para que no final se possa calcular o diâmetro médio geométrico, né? Posteriormente eu vou explicar. Bom, como calcula-se esse logaritmo natural? É só você fazer o logaritmo natural dos diâmetro médio, né? Então, aqui, vamos fazer, só para exemplificar para vocês. Então, aqui, desse primeiro intervalo de classe, né? Das malhas das peneiras, que foi utilizado. Então, vamos fazer o logaritmo natural de 5,75. Então, o resultado vai ser 1,749, né? 1,75 arredondado. E assim sucessivamente, né? Vai ser feito o logaritmo natural do diâmetro médio de cada intervalo de classe desses aqui. Bom, logo após, nós vamos ter uma coluna para ser adicionado o peso das latas que foram utilizadas antes da determinação, né, da estabilidade. Então, aqui é importante que antes que você adicione, né, o que ficou retido em cada peneira nas latas, você saiba o peso de cada latinha dessa, para que depois possa ser descontado esse valor. Então, aqui, né, foi inserido o peso das latinhas, e aí nós levamos para a estufa, né, o solo com umidade, né, passou por um período aí de 24 horas, e aí posteriormente nós retiramos e pesamos novamente esse solo. Então, esse aqui é o peso da lata mais o solo após ter passado na estufa, né? Então, por diferença, né, nós obtivemos o solo que ficou retido em cada peneira. Então, nós fazemos a diferença entre o peso da lata mais o solo, que foi obtido após a passagem na estufa, menos o peso da lata. Então, nós vamos ter o que ficou retido em cada peneira, né? A massa que ficou retida em cada peneira. Dando continuidade, aqui nós vamos ter, nessa coluna G, o solo retido médio, né? Por que médio? Nesse exemplo, nós utilizamos apenas uma repetição, mas quando se faz trabalhos científicos, é interessante que se considere 3, 4 repetições, né? E por isso que nós temos aqui essas outras colunas, né? Caso se faça trabalhos científicos, o recomendado é que se trabalhe com um maior número de repetições. Para essa explicação, foi trabalhada apenas uma repetição, né? Só a nível de demonstração mesmo. E aí aqui nós temos o solo retido, né? Mas aí, se você trabalhar com mais repetições, é só você vir, né, e inserir os valores aqui, e aí no final a planilha ela vai fazer uma média, né? Mas como aqui nós trabalhamos apenas com uma repetição, nós temos apenas esses valores aqui de solo retido, que é o mesmo valor do solo retido da repetição 1. Então tá, aqui, né, foi gerado esses valores, e existe uma observação importante a ser feita, que é justamente antes na verdade, é importante, né, que se determine a umidade desse solo que foi trabalhado para fazer a prática de estabilidade. Então, foi retirado aproximadamente 10 gramas de solo, de massa de agregado,
foi colocado na estufa, né? Foi tirado, foi pesado novamente, e esse aqui é o peso, né? Após estufa. E aí também nós determinamos o peso da latinha, porque aí nós devemos retirar esse valor para saber o quanto de massa de agregado nós temos sem umidade, né? E também descontando o peso da latinha. Então aqui a planilha ela gera, né, de forma automática esse valor de umidade, mas também você pode determinar manualmente, né, através da fórmula da umidade, que é o peso úmido menos o peso seco, dividido pelo peso seco vezes 100. Então aqui o peso úmido. O peso úmido são 10 gramas, inicialmente, que foi utilizado, menos o peso seco. O que seria o peso seco? Esse peso seco, você vai fazer a diminuição, né, do peso que você obteve após estufa, menos descontando da latinha, que vai dar 9,73. Esse é o peso da massa do solo, né, que é obtido após a estufa, descontando do peso da lata. Então, se for feito 10 gramas, né, que foi a massa de agregados úmido, menos 9,73, que foi o peso, né, do solo seco, descontando a latinha, dividido por 9,3, né, que foi novamente, de acordo com a fórmula, o peso seco, 9,73. E aí nós vamos ter uma umidade de 0,028 arredondado, que é esse mesmo valor aqui. Ou multiplicando por 100, nós vamos ter em percentual aproximadamente 2,8, né? Que é esse valor que se encontra aqui. Então, de posse da umidade desse solo que foi trabalhado, é necessário que se faça a correção, né, dessa umidade dentro do solo que foi usado para fazer a prática de estabilidade, né? Então, é importante que se tire a umidade desse total de solo aqui, que foi utilizado 52,066 gramas de massa de solo. Essa aqui foi a massa de solo inicial com umidade. Mas nós devemos descontar 2,8% desse total. Por quê? Porque no final nós vamos trabalhar com o solo que ficou, com a massa de solo que ficou retido em cada peneira sem umidade, né? Então, nós vamos ter que tirar essa umidade desse valor total, né? Nós vamos ter que descontar para que nós possamos usar, né, a massa total de agregado sem umidade. Então, fazemos o cálculo, né, de 2,8% de 52, que aqui a fórmula ela já nos dá, né, 50,61. Então, esse valor aqui é a massa total de agregados descontando a umidade, sem umidade, que é o valor que eu vou usar, né, para fazer os próximos cálculos. Um outro ponto importante também que deve ser citado é a determinação do que foi perdido de solo, né, no fundo do tambor, né, e em outras situações também. Então, por diferença, é determinado essa perda. Então, como é que é feito? Primeiramente, nós vamos fazer a soma, é necessário fazer a soma do solo que ficou retido, né, em cada peneira. Então, fazendo a soma, nós vamos ter esse valor de 40,60. E aí, nós vamos pegar esse total, né, de massa de solo que foi utilizado sem a umidade, e nós vamos fazer a diferença desse total com o total de solo seco, né, que ficou retido em cada peneira. Então, fazendo essa diferença, né, de 50,61 menos a somatória do solo que ficou retido em cada peneira, nós vamos ter o resultado de 10,01. Então, esse 10,01 foi o que foi perdido.
é feito a soma, né, de toda essa coluna aqui, e aí nós obtivemos esse valor aqui. Agora nós vamos partir para o cálculo da proporção de solo por peneira. Então, como é determinado essa coluna? Você vai utilizar o solo que ficou retido, o valor do solo que ficou retido, né, em cada peneira, e você vai dividir pelo total, o valor total, né, considerando o solo da peneira mais o que foi perdido. Então, sempre você vai fazer essa divisão do solo que foi retido, dividido pelo valor total, por esse valor total aqui. Então, isso você vai fazer até o final, né? E aí, nós vamos entrar já para a determinação do primeiro índice de estabilidade, que é o chamado diâmetro médio ponderado. O diâmetro médio ponderado, ele é calculado a partir do somatório da multiplicação de B vezes H. Quem é B? B nada mais do que o diâmetro médio, né, de cada agregado, considerando os intervalos de classe, vezes a proporção de solo por peneira, o que você calculou anteriormente. Então, sempre vai ser esse cálculo. Você vai efetuar até o final. E aí, nós obtivemos aqui, vamos fazer a somatória, e nós obtivemos esse resultado de 4,57 arredondado. E aí, a literatura, ela diz que o diâmetro médio ponderado acima de 3 milímetros, né? Se você ter um diâmetro médio ponderado acima de 3 milímetros, isso significa que esses agregados, eles vão apresentar uma boa estabilidade, né? E isso pode refletir, né, diretamente no favorecimento da porosidade e da aeração desse solo. Ou seja, é provável, né, que nós tenhamos um solo com bom espaço poroso entre os agregados. E como consequência, isso pode influenciar, né, isso vai influenciar, na verdade, na questão da infiltração de água no solo, pode favorecer o desenvolvimento do sistema radicular das culturas agrícolas que vão ser trabalhadas nesse solo, entre outras vantagens. Posteriormente, vai ser determinado o diâmetro médio geométrico. O diâmetro médio geométrico você vai usar, vai ser a somatória, né? Você vai determinar a partir dos valores de C vezes G. C é o logaritmo natural, você vai pegar o logaritmo natural de cada intervalo de classe desses e você vai multiplicar pelo valor do solo que ficou retido, né, em cada peneira. Então, fazendo essa multiplicação, você vai determinar o diâmetro médio geométrico que ficou em cada peneira. E aí, no final, fazemos a soma, né, e posteriormente, através dessa soma, nós iremos dividir pelo solo das peneiras mais o que ficou perdido, né, pela somatória. E aí, vamos ter um valor de diâmetro médio geométrico de 2,23 arredondado. Então, quanto maior o diâmetro médio geométrico, maior a classe de tamanho de agregados que nós vamos ter. Então, esse diâmetro médio geométrico, ele vai dar uma ideia, né, ele vai apresentar em qual classe, né, de tamanho ou em qual peneira nós temos os agregados de maior tamanho. Então, aqui nós podemos observar que no intervalo de classe, no primeiro e no segundo intervalo de classe, nós obtivemos, né, os agregados de maior tamanho. Aqui vai ser determinado, né, o índice de estabilidade de agregados, que é só você fazer
considerar o valor total, né, esse valor total aqui do solo das peneiras, mais o que foi perdido, e vai diminuir, vai descontar do solo que foi perdido. Vai dividir novamente por esse total e vai multiplicar por 100. E aí nós vamos ter um índice de estabilidade de agregados de 80,22%. Então, quanto maior esse índice, maior a resistência desse solo a sofrer processos de desagregação, né? Maior resistência em sofrer processos que favoreçam essa desagregação, como a erosão, né? Entre outros fatores. Então, esses índices eles são importantes de serem determinados, porque nós vamos ter uma ideia de como esse solo ele vai estar, ele vai se comportar fisicamente, né, estruturalmente. Então, é importante que se determine esses índices, porque vai influenciar no desenvolvimento das culturas que vão ser trabalhadas, né? Outros fatores também influenciam na estruturação. Um solo bem estruturado, ele vai ser um solo que ele vai dar um suporte bom, né, para que as plantas se desenvolvam e posteriormente o produtor ele possa apresentar, ele possa ter, na verdade, um bom retorno, né, em termos de produção, de produtividade das culturas que ele vai estar trabalhando. E o manejo, né, desse solo, as técnicas de manejo que é utilizado é preponderante para que se possa obter bons resultados no final. Então, pessoal, foi isso, né? Esse vídeo foi para mostrar, foi para explicar sobre essa planilha aqui. É uma planilha relativamente simples. É só ter cuidado, né, na hora de inserir, né, ter atenção na hora de inserir os valores, né, que de forma automática ela já vai nos dar os resultados e nós vamos poder interpretar esses resultados, né? Então foi isso, espero que vocês tenham entendido e obrigado pela atenção.